Madara, por que me colocaram nessa cadeia? Só porque eu selei o Tobi e matei ele 1 milhão de vezes? Ai, Tashinho, não seja assim. Nós só colocou você aí por questão de segurança. Você quer dizer da nossa segurança, né? Senão esse cara ia matar todo mundo. Eu sei, Zetsu Preto. Agora deixa só o Zetsu Branco falar. É que nós... Parem de ficar brigando, senão eu vou ter que usar meu Amaterasu em tudinho. Quer saber, seus Akatsuki? Cansei, vou soltar Itachi aqui. Pera aí, Madara, como que você vai soltar ele? Não fiz esse plano todo para você soltar ele no final? Ah, galera, deixa o YouTube. Entendeu que ele quer ser do bem. Pera aí, Itachi. Do bem? Eu? Isso foi uma piada, não foi, Itachi? Não foi, Itachi! Ai, galera, eu tô aqui no final pra dizer que a Akatsuki agora tem 9 membros. Aí você me pergunta, Ai, Tashi, por quê? calma, meu pequeno Akatsuki, é porque o Tobi foi de F. Sei que isso vai doer, mas aceitem. Tchau.